Olá, muito boa noite, bem-vindos à 26ª tertúlia da Astrolusofonia, não é, Luís Gomes? Hoje, Passa. 26ª tertúlia. Já estamos cá há 2 anos e qualquer coisa, já viste? É. E hoje temos um convidado super especial. Quem é que é o convidado especial? Deve estar super curioso. António Bola Arras. Não sei se disse bem, porque é um nome inglês, o último, mas olha, ficou assim. E quem é? Bem, vamos combinar, Luís. Eu apresento, se calhar depois tu explicares as regras rapidamente. Ok, então pronto. Temos aqui pessoas que já são repetentes, já sabem mais ou menos as regras, outras estão aqui para ver caras novas, vou ser muito rápido, é sempre importante. Portanto, ora bem-vindos. É para ter os microfones fechados, né, para o palestrante poder falar sem interrupções, obviamente, são tudo lógicas. Convidamos as pessoas a ter a câmara, se possível, aberta. Estamos aqui numa pequena tertúlia e ninguém vai aparecer fora deste sítio, portanto, esteja à vontade, nós adoramos ver a vossa cara e que estejam aqui participativos. Se quiserem fazer perguntas, como hoje, metam no chat o vosso nome ou a pergunta, se caso achem que vão se esquecer, que é para depois no final vamos ter perguntas e para ser por ordem. Vamos respeitar a ordem de inscrição. Sim. Exatamente. A ordem de inscrição mais. Uh, é, Desta vez vai ser é o excepcional, vamos comportamento, né, para fazer serem uma hora. cordiais e respeitosos, pronto, acho que também está, mas nunca vale lembrar, sabendo que esta palestra vai ser publicada na próxima quinta-feira, ok? Em que a parte do tudo vai ser cortada, portanto. E por último, desejo que do fundo desta experiência e sabedoria que o nosso orador, António Bola Ares, nos traz, que a Alexandra vai apresentar algo mais condignamente, correto? E qual é o tema, Luís? Agora podes dizer tu. Claro. Reconciliando tropical e sideral. Meu Deus. É Só um, mesmo uma pessoa com 50 anos de experiência na astrologia podia falar sobre estes temas assim, não é? Trazendo novas visões, novas abordagens, questionamentos. E nada melhor do que um Capricórnio para fazer isto certinho e bem estruturado, na 3, claro, com uma comunicação fantástica. É coincidente e uma lua em Sagitário, não é? Eu estou em pois, casa, não é? estás em casa, é verdade. Estou em casa. Então, isto tudo começou, diz o Bola, há muitos anos, na biblioteca do avô paterno, que curiosamente era caranguejo como tu, Luís Gomes, e Claro. tinha conjunção com Urano na 8, imagina. Já fazia astrologia com os filhos em casa, tão giros. Em 1930, espetacular. Claro que tinha de sair aqui um astrólogo espetacular, um astrólogo que já fez milhares de consultas nestes últimos 50 anos. Nós nem existíamos, Luís, estás a ver? E em 1973 ele fica aluno e colaborador da maravilhosa e famosa Dona Mi, conhecida como Conceité de Mocheville, ali no Rio Grande do Sul. E em 1976 fixa no eixo Rio de São Paulo e Rio de Janeiro, e é até conhecido, o Bola, aliás, eu conheci-o assim a primeira vez, foi quando eu vi, quando o Paulo Cardoso falava, tinha ido ao Brasil a um evento do Bola. Não sei se contei esta parte. E então era o Rio sobre o signo de peixes, que agora, 10 anos depois, o Bola voltou a organizar para recordar com imensos astrólogos, que por acaso eu assisti enquanto conduzia na 1. Achei o máximo esta curiosidade. Ou seja, não é só astrólogo, não é só colaborador, não é só, eventualmente também palestrante e professor. Não sei se ele é professor agora, mas acredito que sim. Pelo menos devia ser, se não for. Sim, sim. Mas também é promotor de eventos como nós, Luís. Disse, Bola, por favor, o palco é todo seu e vamos a isto porque vai ser uma palestra longa hoje. Tem o palco, Bola. Tá bom, muito obrigado a você, Alexandre e a Luiz, por mais essa oportunidade, vinda de pessoas e lugares que eu tenho sempre memórias muito gratas. Todas as 6 vezes que eu estive em Portugal, fui sempre muito bem acolhido, tive oportunidades incríveis. Eu estava, na época, em busca da questão dos descobrimentos. Tive a sorte de conhecer através de uma amiga de uma astróloga em Portugal, um grande estudioso, pesquisador dos descobrimentos, Sr. Silvio de Larry, que me convidou à casa dele, onde ele simplesmente tinha os mais raros livros sobre o assunto que se possa imaginar. Então, agradeço muito essa oportunidade. Quero deixar claro que isso aqui que eu vou apresentar é uma busca, é algo
é uma obra em construção, é alguma coisa que eu venho pesquisando desde muito tempo e que se colocou, em primeiro lugar, diante de uma época em que houve uma série de polêmicas dizendo que os signos estavam errados e que o certo seriam as datas dos limites das constelações e que todas as coisas que se falavam, os mapas que estavam sendo feitos, estavam totalmente equivocados. E eu já tinha uma certa experiência quando cheguei e aprendi como foi informado, né, com a dona Ema, que já tinha, quando eu a conheci, já tinha quase 70 anos e 50 também de atividades. Naquela época não havia facilidade dos computadores, então ela tinha uns 10.000 clientes no arquivo dela, nos arquivos dela, e cada um reunia 3 ou 4 ou 5 mapas mais, porque eram grande parte de familiares, então podia até multiplicar por 3 isso. E a questão é que se fosse tão errado assim, eu não teria mais clientes até essa altura da vida. Eu já teria cometido tantos erros bombásticos, né, de previsões e de perfis, que eu mesmo já teria me dado conta que eu estava trabalhando num equívoco, mas não é isso que a gente constata. Então, eu fiquei me perguntando onde é que estava essa resposta, né? E pouco a pouco eu fui juntando essas informações e cheguei a um dado momento nesse mito da castração de Uranós, né? Que fala sobre a revolta que havia do feminino contra o masculino, né? O céu e a terra. O céu fazia amor incessantemente com a terra, produzindo manifestações, né? Isso é tudo uma metáfora e um simbolismo, né? Que remete à infinita criatividade do céu e à infinita produtividade da terra, né? Que unidos e que em cópulas das estações do ano e das rotações do céu e da terra, das mutações do todo, produzem uma infinita e incessante variedade de seres de todas as escalas, de todos os níveis. Então, nesse mito, a terra, né, a mãe, se cansa dessa fertilidade descontrolada ou infinita, e de um pai que cria filhos e não cuida, não educa, não protege, e ela pede então a um filho, que é o mais velho, que é o Cronos, Saturno, para acabar com aquilo e castrar o pai e assim terminar com essa produtividade, né, essa fecundidade incessante. Então, dessa castração, consta que as últimas ejaculações de sangue que jorraram caíram no mar e dali nasceu Vênus Afrodite, né? Uhum. Isso é uma coisa, mais uma, né, versão patriarcal e falocrática da mitologia e da leitura da natureza, sempre fazendo a mulher nascer da costela, ou da cabeça, ou da última ejaculada do falo castrado, né? Então, esse é muito impressionante, essa persistência, né, dessa versão e dessa narrativa, e que é, em grande parte, justificada porque a totalidade da mitologia foi escrita por homens, né? Assim como também a Bíblia, o Alcorão, o livro tibetano dos mortos
não se saiba que existam mulheres nisso, né? Isso é altamente vergonhoso para o meu gênero e para a nossa espécie, porque é uma exclusão, né? Muito... Quando me falam de religião, eu digo, olha, vocês vêm falar comigo de religião quando tiver uma papisa, uma Dalai Lama, uma rabina-chefe, uma ayatolina. Enquanto isso não rolar, eu não estou interessado, porque se trata simplesmente de uma questão falocrática, né? Aliás, a única religião onde a mulher e o homem são iguais é no candomblé, onde a mãe de santo e o pai de santo têm o mesmo poder e o mesmo status, né? Então, lá na origem de todos nós, que é a mãe África, lá as coisas ainda estão nos seus devidos lugares, né? É igualdade, não tem essa distinção, né? Então, essa história, né, de que Vênus saiu do esperma do Urano é questionável devido à autoria, né? Então, uma vez eu estava num restaurante jantando, caiu um garfo, uma faca, eu peguei o garfo, entreguei para a pessoa ao meu lado, era uma mulher, ela, muito grata, tal, e ali começou uma rápida conversa, e logo ela me perguntou qual a sua religião. Eu disse, eu não tenho nenhuma. Daí ela disse, como assim? Eu disse, não tenho. Você é ateu? Eu digo, sou. Eu sou mais à toa do que ateu, né? Nem para ateu eu sirvo, porque eu também não acho que isso seja a solução. Então, ela disse, não, porque a pessoa tem que ter uma religião, porque principalmente as mulheres. Eu digo, por que as mulheres? Não, porque na Bíblia está dito que a mulher é o diabo, ela que ofereceu a maçã para o Adão. Eu digo, bom, é claro que ela tem que ser o diabo. Quem escreveu isso daí foi um homem, né? Então, sim, mas eu digo, vocês têm que se reunir e começar a escrever a Bíblia de vocês, porque essa que está aí está totalmente distorcida, né? Mas, enfim, nessa transformação, né, em que o Urano perde o poder, né, o Uranós, é o céu constelado, né? Então, eu tenho a impressão que essa separação que Cronos, né, faz castrando Uranós também tem a ver com uma divisão em valores ou poderes absolutos do tempo e do espaço, né? Então, esse mito me deixa a desconfiança de que Saturno e Urano, num mapa astral, tem que ser interpretados em conjunto também, porque é espaço e tempo. E vocês podem ver que é muito difícil você pensar em tempo que não tenha incluído um espaço, né? Porque mesmo que você não se movimente, você está sendo arrastado pela Terra, pelo sistema solar, está tudo em movimento, né? Não há nada que esteja em repouso. Então, todo o movimento é algo que ocorre simultaneamente com o espaço. E o Einstein, né, o pisciano Einstein, né, nessa saideira da Era de Peixes, ele conseguiu reunificar o espaço-tempo, né, e mostrar que é uma quarta dimensão, que não há sentido em você pensar em tempo e não pensar em espaço, né? Ele tem uma frase muito interessante que diz: o espaço-tempo diz para a massa como ela deve se mover e a massa diz para o espaço-tempo como ele deve se curvar, né? Então, essa união, e ele mostrou que a gravidade não é uma força, é simplesmente, ou né, simplesmente, entre aspas, uma curvatura do espaço-tempo que todos nós estamos caindo, ninguém está sendo atraído, está em queda, né? A Terra está em queda em direção ao Sol. E como todo o resto, tudo que está, você levantar uma caneta e soltar, é uma queda, não é uma atração, né? E pode ser do mínimo ao máximo, está tudo dentro dessa condição.
Então, essa separação do espaço-tempo me parece que tem uma ligação com a individuação, né? Com a nossa necessidade de nos destacar, nos discriminar da natureza. Então, inicialmente, esse céu constelado, como a gente vai ver aí, relacionado a Uranós, ao Aquário, é essa comunhão e essa mistura, essa fusão e confusão da humanidade com a natureza. Que, na verdade, a gente nunca está à parte, inteiramente, completamente. A consciência de si mesmo nos leva a achar que possamos estar à parte, né? Então, isso é uma coisa muito importante que me atraiu no estudo do simbolismo zodiacal, que é um nome que eu prefiro do que astrologia, né? Porque logos dos astros, discursar sobre os astros pressupõe um observador separado que é capaz de dizer alguma coisa, e isso não existe, né? Assim, 1/12. Quando eu vi que o simbolismo zodiacal dedicava 1/12 de si mesmo para aquilo que não era capaz de explicar, eu achei que realmente é um assunto que me interessava. E, principalmente, quando se coloca, né, o corpo humano dentro do zodíaco e os pés junto com a cabeça, isso acontece ali na divisão do Peixes com Áries, a gente sabe que não é possível você se separar completamente do universo. O que Peixes, Casa 12, Netuno, quer dizer que os nossos pés, né, os nossos pés estão sempre apoiados numa pequena parte da crosta da Terra, mas é tudo que a gente precisa para poder se movimentar e poder se deslocar. Então, não é possível você ter uma separação ou um distanciamento, um discernimento, uma discriminação absoluta. Sempre você vai estar olhando embaixo de um oceano pisciano das suas crenças e das suas disposições em acreditar, em aceitar o que você está olhando. Então, é interessante que esse simbolismo já foi antecessor da visão da quanta, né? Que se você souber uma partícula, que velocidade ela tem, tu não saberá onde ela está. E se você souber onde ela está, você não sabe a velocidade que ela tem. Então, quando me perguntam onde você está, eu digo, bom, se eu te contar, tu não vai saber a minha velocidade. Então, assim, então é interessante como em vários sentidos os antigos intuíram e projetaram e criaram, né, mitos e símbolos que representam verdades, né, que ainda hoje e recentemente a ciência está confirmando. Por exemplo, né, espaço e tempo, né, essa quarta dimensão, é o que tem num mapa astral, porque você pega a hora que a pessoa nasceu, o tempo, e a latitude e longitude, o espaço. Então, você diz que esse espaço-tempo tem uma qualidade, tem um destino, tem um perfil, tem facetas, né? Tem histórias, tem memória, tem vida. Então, vocês vejam que essa comunhão de espaço-tempo com qualidade, não só como quantidade, é uma coisa que a gente já trata diariamente, sem, às vezes, se dar conta, né? Então, uma vez até eu especulei que o tempo possa ser a memória do movimento, porque as pessoas que perdem a memória, né, elas não sabem mais, elas não têm mais noção nenhuma, e pode ser até que na Divina Comédia, né, tem um momento em que a Beatriz pergunta ao Dante, vendo lá as almas bebendo de um rio, ela pergunta o que era aquilo, ele diz, elas estão bebendo do rio do esquecimento, para elas poderem nascer de novo e não ter toda a memória do que já existiu.
E talvez, de algum jeito, né, o Alzheimer e essas demências senis tenham a ver com um processo inverso. Se a gente começar a se esquecer de quem ele é, do que ele fez e do que não fez, para conseguir aceitar mais facilmente se acabar, né? Porque esse é a grande questão que se colocou, né, com a consciência de si mesmo, é a questão da finitude, né, e da decadência, né? Então, como que a natureza faz alguém tão sofisticado como o Leonardo da Vinci para matá-lo de velho no final, né? Então, a natureza cria diversificando, né, que é a questão do uranós, por isso aquele jarro, né, ou aquele semeador nos campos de centeio do Van Gogh, né, e do livro do Salinger. Então, aí você tem esse esperma, né, com milhões de espermatozoides, e um útero de uma menina que, recém-nascida, tem 500 óvulos, né? Para que 500 se uma mulher tiver todas as gestações que puder, ela tem no máximo 40 filhos? Então, são 10%. Então, isso logo mostra que a natureza trabalha em escala, porque ela não é perfeita. Então, ela compensa a imperfeição com a quantidade. Então, quanto mais puder fazer, melhor, porque os erros tendem a ser menores e o sucesso, tanto é que a nossa espécie em 1800 era 2 bilhões, agora já são 7 e 2050 serão 9, porque essa pulsão do crescer e multiplicar-vos, né, é sobreviver a qualquer custo e se reproduzir tanto quanto possível, transmitindo genes para as gerações futuras e garantindo a continuação, é algo que move a todos, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer... muitos, né? A maioria, vamos dizer, ninguém é uma força de expressão, deixar de transmitir seu DNA, né? Tem um geneticista alemão que falou que nós não temos genes, são os genes que nos têm, que eles só estão, tipo um vírus, eles só estão interessados de infectar um novo corpo, porque é assim que ele sobrevive. Então, essa fecundidade... Aliás, tem uma mulher na África que está com 38 filhos. Ela teve 38 filhos, vários gêmeos e trigêmeos, né? Tem que se dizer. E ela está lá com todos eles, de vários pais diferentes. E então, assim, a natureza tem essa característica aquariana, né, de jogar sementes e procurar promover o máximo possível a multiplicação. Então, com a castração dessa multiplicação, pode ter uma ligação disso, uma conexão disso com a consciência de si mesmo. E examinando o mito, né, na sequência, nós temos que havia um oráculo, e já aparece o oráculo dizendo que aquilo que o Cronos fez com Uranós, um filho também o faria. E ele passa, então, a comer os próprios filhos, né? O que é outra metáfora do espaço-tempo engolindo as suas manifestações, porque nada é para sempre, né? Só o nada é para sempre. Naquela abertura do Macbeth, do Shakespeare, as três bruxas em uníssonos gritam, quando se encontram com o Macbeth, o bem e o mal é tudo igual. E eu levei algum tempo para chegar lá onde foi o bardo e entendi que é tudo igual porque é impermanente. Aqui no Brasil, não sei se Portugal também tem esse ditado popular: não há bem que sempre dure e não há mal que não se acabe. Então, sim, eles são iguais na impermanência. Então, um dia o tirano vai morrer. A natureza cria uma diferença, uma diversidade e uma desigualdade e contrastes
gente bonita, gente feia, gente gorda, gente magra, gente doente, gente sã, gente que é capaz de enriquecer e outros que passam fome, mas no final ela passa uma régua da morte e iguala todo mundo nessa condição. Então, a criação, a sustentação e a destruição são partes inerentes da manifestação. E por mais que a gente queira botar moral, bons costumes, religião e crença em cima disso, ela não para, né? Essa é a forma como a natureza se move. Ela destrói criando, né? Você veja, teve um cliente meu alemão que me chamou a atenção para um detalhe que eu não tinha percebido. Ele falou a grande causa da recuperação alemã na liderança econômica e industrial e capitalista do mundo se deve ao fato de ela ter sido totalmente destruída. A França e a Inglaterra, que não foram tão destruídas, não tiveram a oportunidade de se reconstruir e começar de novo e ter um impulso de criativo muito maior do que os que eles derrotaram, e tanto é verdade que a história está aí para mostrar, né? Então, assim, tem também uma carta, né, do Einstein para o Freud. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Sociedade das Nações quis promover a paz mundial e convidou intelectuais, cientistas e sábios de todas as áreas para escolher a mandar uma correspondência para o outro. E o Einstein escolheu o Freud e mandou para ele uma carta perguntando por que a humanidade se destruía, por que da guerra. E ele responde, essa carta é genial, está na internet, vale ser lida. Ele fala exatamente isso, que a destruição e a morte é uma pulsão de vida, e que isso nunca vai ser resolvido ou esgotado ou dominado, né? Então, o Cronos, né, ele tenta, destruindo as suas manifestações, ele tenta se manter existente, só que, outra vez, o feminino, né, a Rhea, a mulher dele, cansada em sua irmã, cansada de tantas mortes de filhos, né, dá a ele uma pedra para ele comer no lugar de Zeus, Júpiter. Então ele come essa pedra e os Zeus, então, detona uma revolução, ele arranca os irmãos do Tártaro, né, onde estavam soterrados, e instaura, então, uma nova ordem, né, que é com o Olimpo, né? Então nós temos uma sequência de Urano, Saturno e Júpiter. E eu ficava vendo essa sequência. Você pode até passar aí, Alexandre, por favor, os 2 slides. E eu ficava pensando por que é Urano, né? Depois Saturno, Capricórnio, aquele cortando as asinhas, né? Cortando as asas do filho. Aliás, né, vocês vão encontrar em períodos de aspectos de Saturno muitas dessas evidências desse mito, né? Pais que não empoderam filhos porque se tornam, porque eles estão numa competição com o filho, ou mães também que não empoderam as filhas porque também se sentem ameaçadas pela juventude, a sexualidade, a sensualidade da filha e o pai do filho. Então, muitas vezes, falta, né, ao ser humano essa capacidade de dar espaço, dar lugar e aceitar a sua limitação para a vinda da nova geração. Então, aí nós temos essa imagem, né, do Cronos cortando as asinhas do que está por vir, de uma forma de tentar controlar. É bem marcante, né, que nas ditaduras essas atitudes de censura e de execução, de genocídio, de
e de mortandade dos próprios cidadãos, né? Como a Revolução Francesa, né? De uma liberdade, igualdade e fraternidade, acabou no terror da guilhotina, né? Então, manter um determinado, conter o espaço-tempo, conter a evolução, conter a criação, só ela vai custar uma destruição que também é insustentável. Vai chegar um dado momento que ela irá desabar, né? Então, aí se estabelece o Olimpo, né? Numa nova ordem em que Zeus, Júpiter, ele traz... Você pode passar o outro, por favor, Alexandra? Traz aí uma nova ordem onde ele dá os oceanos ao Poseidon, Netuno, e o submundo, o subsolo, para Hades, Plutão, né? Então, que tem aquele Cérebro ali, o cachorro das três cabeças, né? Que impede que quem está vivo entre no mundo dos mortos e vice-versa, né? Então, enquanto que ele também representa a fecundidade, a fertilidade, as riquezas ocultas no seio da terra, né? Os veios de ouro e de bens que podem ser transformados, né, em matéria-prima e gerar riquezas. E consta, né, que Pluto, ou rico, porque o reino dele só aumenta, né? Ninguém volta do reino dos mortos, né? É altamente lucrativo o mundo dos mortos, porque ele não para nunca de ter ganhos, né? Então, ele distribui esses reinos e se mantém, então, num Olimpo, né? Ele estabelece uma nova ordem no céu e se impõe como um novo poder, tá? E aí ele parte para uma outra estratégia oposta do pai dele. Ele vai se relacionar e se copular e se multiplicar com tudo que possa existir. Então, não há nada que não seja filho dele. Enquanto que Cronos, né, destrói os filhos, ele se faz pai de todas as manifestações. Então, com isso, ele pretende se manter no Olimpo. Mas isso também não vai se sustentar, porque, na sequência, será o Hades Plutão que já está ascendendo, né? Então, vamos passar agora à frente no slide. Então, depois de pensar muito sobre essa sequência, eu me dei conta que o único lugar que isso se expressava é na sequência das eras astrológicas, porque a era de Touro, né, 4.000 a.C., tem Aquário no meio do céu, que é o Uranós, né, o céu constelado. Depois, o Aquário cai, o Urano cai, e sobe o Saturno Capricórnio, e o ascendente da era de 2.000 anos depois é Áries. Tá? Aí, o Capricórnio também cai, desaba, e sobe o Sagitário, e o Peixe está no ascendente. E agora, nós estamos em direção à ascensão do Escorpião e à queda do Sagitário, e o Aquário no ascendente. Então, essa sequência que me fez conectar com esse mito, né, com esses arquétipos, e procurar o porquê disso, né? Então, pensando e meditando, na era de Touro, termina com a ascensão do Capricórnio, com Moisés. Um dos episódios é Moisés destruindo o bezerro de ouro com a tábua das leis, né? O povo estava fazendo uma orgia, né? Uma coisa que a poligamia, a orgia,
a liberalidade passional sexual era completa ou era em grande parte. Então, nessa época, a humanidade mais comungava com a natureza, né? Era uma comunhão indiscriminada. Daí, muitos dos símbolos e das representações são misturas, né, de corpo humano com animais, né? Então, na mitologia egípcia, na hindu, na chinesa, na africana, aqui das Américas, onde vocês forem buscar, mais no primitivo, essa comunhão da natureza com o homem é muito profunda. E começou um movimento, surgiu um movimento, né, que primeiro, aparentemente, no Egito, com Amon-Ra, começando a destituir o politeísmo e criando um monoteísmo projetado no Amon-Ra, no Sol, né? Então, essa primeira centelha de uma individuação nasce no Egito, se transmite para o povo judeu, que se achando escolhido, né, e portador dessa centelha, então cria um novo conjunto de crenças e uma religiosidade que vai se focar ali naquela região da Palestina, né, Jerusalém, toda essa área do Levante, onde se concentra essa consciência de si mesmo, né, a qual eles se atribuíam exclusividade, como fossem sido eleitos por um Deus único que só eles tinham acesso, né? É interessante observar que ali naquela região nós temos as pirâmides, né? Ali no Cairo, a gente tem ali em Jerusalém, né, essas fundações de 3 grandes religiões, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, e temos logo mais à frente, lá em Medina, ou mais abaixo, em Medina, temos a Caaba, né, aquela pedra negra que caiu alguma parte dela do céu e que os muçulmanos giram lá aos milhares ou aos milhões, todo ano tem uma peregrinação. Então, é interessante quanto que essa fase aí da era de Áries, né, para peixes, se concentra naquela região, né, e se institui, e começam a se criar as leis, e criar o Código de Hammurabi, enfim, aquelas tábuas da lei, né? Tem um filme A História do Mundo, primeira parte, né, do Mel Brooks, que ele faz o papel de Moisés, né, andando lá no Monte Sinai, e aí Deus fica chamando ele, Moisés, ele fica fazendo de conta que não é com ele, né, que ele não quer saber de arrumar problemas. Aí, daqui a pouco, ele responde e diz, você tem que levar as tábuas da lei para o povo. Aí ele aparece em cima da pedra com 3 tábuas, né? Daí ele diz, povo de Israel, aqui estão os 15. Aí, quando ele vai falar os 15 mandamentos, uma cai e quebra, daí ele pega a outra e fala, os 10 mandamentos. Então, ele com aquele humor dele tão irreverente, né? Então, assim, nós temos aí nesse processo da Era de Touro para Áries, Peixes, Aquário, um caminho de individuação, aonde nós nos erguemos de uma humanidade cujo destino era totalmente coletivo e projetado no sacerdote, no rei, em algum líder, como ainda é muito até hoje, né? Tem uma grande quantidade de pessoas que precisa projetar seu selfie em uma celebridade, em um político, em uma liderança e transferir a esse indivíduo um poder de decisão sobre o grupo, né?
Então, desse processo, dessa individuação, enquanto que os fundamentos do saber os céus e da simbologia zodiacal estão totalmente enraizados, né, nessa comunhão do coletivo com a natureza. Tanto é que, originalmente, né, no Zigurate, aqueles que são as famosas torres de Babel, né, que não tinha confusão de língua nenhuma, porque o astromante, né, o astrólogo de então, ele estava lá no último andar do Zigurate, o sujeito tinha que fazer várias cerimônias para chegar lá e fazer a sua pergunta ao astromante. E aí havia um intermediário que traduzia, porque ele falava uma linguagem cifrada, como se a gente começa a falar em trígono, quadratura, sextil e não sei o quê, é uma espécie de linguagem cifrada, né, que alguém tem que traduzir. Então, ele olhava para o céu e respondia com aquilo que ele visse naquele momento, né? Era uma comunhão direta, né, com o todo pela percepção e pela sensibilidade, que é o que se chama astromancia e que foi deturpada. Chegou ao ponto que eu fui obrigado a tirar essa referência à CUSP, se eu quisesse participar de um evento, eu não poderia me anunciar astromante, o que é um atestado de ignorância para a nossa classe, digamos assim, né? É terrível, porque a mancia, é onde nasce a mania. Então, quando você diz que um canceriano gosta de colecionar selos, isso era o que se chamava mancia, ou manteia, a mania. E para os antigos, a mania era devida a um daemon, né? Um duplo, que todos nós temos, que seria o nosso mapa astral, os arquétipos, ou o orixá, ou o animal de poder dos xamãs indígenas, né? Então, há alguma coisa que nos agrupa, né? Como pessoas em torno de totens, assim como os indígenas fazem, né? Ou arquétipos, ou signos, ou orixás, são elaborações do inconsciente coletivo e identificar uma certa quantidade de ordem que a natureza tem ao se manifestar. Então, da mesma forma que num cardume tem um peixe mais veloz e vai mais à frente, mais ousado, você tem um peixe mais devagar e mais tímido que vai no meio, e as pesquisas já mostraram que os peixes que estão mais na periferia do cardume respiram um ar mais puro do que aqueles que vão no meio. Então, ele tem mais vitalidade, ele tem mais saúde, mas ele tem mais risco de ser predado, enquanto que o outro que está na zona de conforto, ele está protegido pelo grupo, mas ele respira um ar mais viciado dentro d'água. Então, a natureza não dá nada de graça, né? Você ganha alguma coisa, você dá outra. Então, nós temos assim essa questão do destino coletivo e do destino individual. Se você pegar um salmão do cardume, você poderá ver que ele é mais amarelo, mais vermelho, mais gordo, mais magro, mais rápido, mais lento. Então, esse cardume, esse grupo, essa manada, esse coletivo, tem diversidade de indivíduos. Mas, se você olhar, né, todas as pessoas têm cabeça, corpo e membros, de gêneros diferentes, mas, basicamente, é tudo igual. O único osso diferente que tem no esqueleto do homem e da mulher é a pelvis, né, que num é aberto e no outro é fechado. E por aí que os médicos forenses, os investigadores identificam cadáveres em decomposição masculino ou feminino, né? Então, aí se coloca essa questão: existe
destino do grupo, né? Que, por exemplo, os peixes, né, eles vão acompanhando áreas térmicas do oceano, vão acompanhando correntes marinhas e se deslocam para se reproduzir, como os salmões vão às correntes de água fria, né, sobem cachoeiras para poder depositar seus ovos. Então, nós temos movimentos que são movimentos ligados com o destino coletivo. Mas nós temos também uma certa, uma certa quantidade de escolha. Então, essa humanidade que saiu do Egito, foi para o Levante, depois Grécia e Roma, essa desenvolveu as bases dessa questão da livre escolha, que é aonde chega, né, o Olimpo individual, né? Então, você fazendo psicanálise, terapia, mapa astral, jogando búzios, você vai conhecer alguma coisa do seu Olimpo particular, né? Então, começou a se ter direito a uma opção, uma escolha, a um livre-arbítrio contrário ao líder, contrário ao sacerdote, contrário ao mais forte, né? Então, isso custou, né, decapitar o Carlos I, lá na Inglaterra, o rei da França, a Revolução Francesa e todos os movimentos que surgiram a partir disso, movidos no Ocidente por essa ideia do livre-arbítrio. Então, me pareceu que isso também aconteceu com o Saber dos Céus, ou com o simbolismo zodiacal. Nós começamos com uma visão de... Você pode botar por favor, Alessandro? Não, antes esse destino coletivo. Ah, já está, né? Desculpe. Então, esse peixe aí que está indo contra a corrente, né? É o que escolhe outra coisa e opta por outra coisa e tem outras pulsões, busca outro propósito, né? Que não é aquele que a maioria segue. Eu li um estudo sobre como é que as aves voam em formação, né? É muito intrigante você ver aquele V formado pelos gansos selvagens, né, voando, as cegonhas, os pássaros, e eles concluíram que se trata do seguinte: imite o seu vizinho e mantenha um corpo de distância, e não faça perguntas, né? Então, isso vocês podem observar muitas vezes nos movimentos coletivos, né? As pessoas vão se contagiando e vão reproduzindo e vão, tipo nazismo, né? Todo mundo com aquele braço duro, fálico, erguido, numa clara busca de se desrecalcar, né, das derrotas todas que a Alemanha tinha sofrido. Então, essa questão do destino coletivo e do destino individual está em todos nós, né? Em maior ou menor grau. E me pareceu que essa circunstância de 1000 anos antes de Cristo, por volta disso, né, ter surgido a fixação dos signos, né? Porque até aí, sem que eles soubessem, né? É uma coisa também importante colocar que no surgimento original dessa relação das constelações com o destino, com a ordem da natureza ou a desordem, não havia essa noção de que aquelas estrelas se movessem, né? Ou que esse céu circulasse como depois foi se revelando. Isso foi uma conscientização posterior, né? Então, Hiparco fixa, né, o zodíaco e o achata, porque antes disso valia todo o céu, né? Se vocês pegarem as constelações acima e abaixo das da eclíptica, vocês vão ver que tem
conexões, por exemplo, uma gritante que é o serpentário, né? Aquele homem com aquela serpente nas mãos, entre o Sagitário e o Escorpião, que é do veneno fazendo o remédio, né? Que é o símbolo da farmácia, da medicina, aquela serpente enrolada na taça. Então, nós temos aí por exemplo, tem um triângulo ali logo acima do carneiro, né? O triângulo é um símbolo de divindade, de criatividade, já muito antigo. Então, vocês vão encontrar os mitos que envolvem essas constelações podem servir como acréscimo nos perfis e nas características, porque, de fato, 12 signos é pouco para refletir e espelhar toda a complexidade da natureza humana. Então, a tendência é que vão se acrescentar astros, né? Como já tem a Eris, Sedna, Make e tantos outros que estão sendo descobertos para além de Plutão e de Netuno, que inclusive existe possivelmente um planeta X que está sendo procurado, porque as perturbações de Urano e de Netuno não são satisfeitas por esses outros pequenos corpos. Deve ter alguma coisa do tamanho de Júpiter vagando lá para perto do cinturão de Kuiper, né? Então, e esse astro pode ter de 10 a 100 mil anos de órbita. E se ele tiver 50 mil anos de órbita, ele passa 500 anos num grau, né? Então, e aí tem um grande buraco nesse nosso assunto, porque é muito difícil você explicar, achar como você conectar 300 mil pessoas que morreram em 3 horas no tsunami da Sumatra, em 2006. Né? Ou por que 200 e tantas pessoas embarcam num mesmo avião, vindas de lugares diferentes, de idades diferentes, de etnias diferentes, e morrem juntas? E morrer não é um fato corriqueiro, né? Ninguém morre 2 vezes, então é uma só. E se reunir com mais 100, 200 para morrer junto, tem alguma coisa muito estranha aí, né? Ou muito interessante. E não se tem. Você poderá encontrar um ou outro, se você conseguir pegar os dados de nascimento, coisas particulares, mas algo que os conecte é um mistério. Então, acho que isso é um grande buraco que há no nosso saber. E ele só poderá ser preenchido com um astro que seja tão lento que ele seja igual para 70 anos, 80 anos, 100 anos. E aí poderá ser que alguma conexão seja possível se fazer através disso. Então, me parece que no Ocidente foi se criando uma visão de um mapa astral voltado muito mais para o destino individual do que o coletivo, enquanto que no Oriente se mantém essa visão coletiva. Então, o Oriente é lunar sideral e o Ocidente solar tropical. E não faz, me parece, tanto sentido usar o sideral para explicar um ocidental, porque ele vai sempre tender a dar muito mais importância e ter muito mais prioridade da sua livre escolha do que seguir o cardume. Ele vai seguir o cardume em determinadas circunstâncias, mas na maior parte ele quer também escolher. E aí o voto é uma forma disso, essa solução de alternância do macho e da fêmea alfa, né, que só a nossa espécie tem, porque as outras todas escolhem o líder entre o mais forte, como o Darwin, o aquariano Darwin muito bem sacou, né, é uma forma de seleção e que vence aquele que é o mais capaz, o mais forte, né? O leão, quando ele vence o leão velho, o leão novo, quando vence o leão velho, ele vai lá e mata os filhos do leão velho, e as leoas deixam. E elas, estranhamente, têm um mecanismo que nenhuma outra fêmea tem, que se saiba,
na natureza, elas param de ovular, elas têm um comando próprio para conter a ovulação, enquanto não está decidido quem é que vai ser o rei da cocada, elas param de ovular e não engravidam de nenhum dos dois. Aí, depois que o mais velho vai embora, porque eles não se matam, né? Isso é uma característica que está ligada com o signo de Leão, né? Ele vira de barriga para cima, pede água e o outro deixa ele ir embora. Então, ele mata os filhos do velho e assim ele começa uma nova linhagem e tem alguma coisa a ver aí com o Uranós, Leão, Aquário, né? Essa questão de pai e filho se reproduzindo aí no caso dos leões, né? Então, essa questão da democracia, né, a possibilidade de você votar para eleger, tu escolhe alguém, né, que você se identifica, você transfere, você dá um direito a ele a usar o poder em seu nome, é uma questão do livre-arbítrio. E vocês vejam o quanto é difícil democratizar os orientais. Os orientais não conseguem plenamente isso. Eles fazem, mas aquela pulsão de seguir o chefe e de ter um líder que decide por toda, uma liderança que decide por toda a tribo, é uma coisa, uma pulsão muito instintiva, muito profunda. Então, assim que eu passei a buscar no meu próprio mapa, comparando o sideral com o tropical e vendo os aspectos que se formavam entre um e outro, porque eles têm uma conexão. Quer dizer, num eu sou o bola, né, que faço parte do cardume dos brasileiros, né, dos traficantes de pau-brasil, né, porque é o único país que tem como nacionalidade uma profissão, eiro, né? Porque é padeiro, é carpinteiro, pedreiro, né? O eiro é uma profissão. Então, era a profissão daqueles... Uma vez até eu estava em Portugal, estava num jantar, e uma senhora ao meu lado, que estava na palestra, no curso, ela falou, agora vocês todos brasileiros estão vindo para Portugal. Daí eu virei para ela e falei, quem você acha que são os brasileiros? Os filhos dos portugueses com as índias. Eu disse, não. E antes de 1500, antes de Pedrálvares, já falavam aqui em Lisboa. O que Manuel faz? O Manuel é brasileiro. Ou seja, ele era um traficante para o Brasil. Ele dava um jeito de arrumar uma maneira de ir até ao Brasil, pegar o pau cor de brasa, né? Tirar aquela tinta vermelha que tinha um altíssimo valor para tingir as roupas dos prelados e dos nobres e dos chefes do exército, né? Eu conheci uma senhora que ela foi do Patrimônio Histórico Cultural brasileiro, e ela me disse que essas casacas vermelhas eram alugadas na Igreja da Sé, ali no Rio de Janeiro, porque o vice-rei só recebia em audiência se você tivesse com uma casaca daquelas, que aos valores de hoje custariam $7.000. Então, só alguém muito rico poderia ter uma. Então, os padres, né, sempre muito hábeis na exploração, o vigário, né, tem o conto do vigário, aplicavam essa de alugar a casaca para quem tinha que ir, embora o sítio fosse de pé descalço, às vezes, né? Então, mas ia com a casaca tingida de vermelho. Então, eu, querendo ou não, né, nasci aqui e então estou dentro do cardume. Então, se o Lula agora dá lá uma canetada e coloca de novo, escolhe um ministro do Supremo Tribunal, o que é uma prova de que a democracia ainda é uma monarquia maquiada, né? Porque se os três poderes são iguais, o executivo jamais poderia indicar o judiciário, né? Então, teria que ser indicado pelo corpo jurídico do país e não por uma canetada do executivo, né? E outra evidência que nós vivemos numa monarquia
e motivo pelo qual eu sempre anulei o voto ou justifiquei, e agora já septuagenário estou livre dessa democracia goela abaixo. Quando tem a posse, né, o único que desfila de Rolls Royce, carro aberto no eixão de Brasília é o presidente, né? O presidente do STF não desfila, os presidentes do Senado e da Câmara também não. Então, esse ideal de igualdade dos poderes, na verdade, é uma fantasia monárquica ainda não resolvida, né? Então, enquanto não houver, e eu estou quase certo que não verei isso, enquanto não houver essa real distinção de poderes, não tem como participar disso, né? Então, mas, enfim, nós temos coisas que nós somos envolvidos como grupo. Por exemplo, a pandemia, né? A pandemia, o vírus, o coronavírus, não quer saber se você é islâmico, se você é cristão, se você é branco, é preto, azul, amarelo, homem, mulher, ou qualquer coisa entre os dois. Vai todo mundo para o saco se não se cuidar, né? Em 2015, eu participei de um evento lá em São Paulo e, naquela ocasião, eu fiz uma projeção e cheguei nessa grande conjunção, né, Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, né, de 2019 para 20. E uma pessoa na plateia me perguntou o que eu achava que... Eu falei várias coisas, mas a pessoa, mas o que mais você acha que vai acontecer? Eu disse, olha, Capricórnio quer dizer que a humanidade vai ficar de joelhos, né? Vai ficar todo mundo ajoelhado aí, tendo que se subjugar, submeter a alguma coisa muito maior. Eu pensava, em primeiro lugar, em um impacto de um asteroide, de um cometa. Guerra eu não via, mas que poderia haver um cataclisma de grande alcance. E acho que depois eu escavei bastante. Os primeiros casos apareceram em setembro de 2019 na China, e eu estou bastante inclinado ao vazamento, aquilo é uma arma biológica, né? E que vazou, e que eles... Quando eu vi que eles bloquearam uma cidade de 80 milhões de habitantes, isso é uma evidência, né, de como no Oriente é muito mais fácil você fazer parte do destino coletivo do que fazer o que você quiser, né? Eu pensei, bom, isso que eles estão sabendo de alguma coisa muito violenta que vem aí, senão não estariam tomando uma medida de tamanha amplitude, né? Então, por exemplo, se você pegar agora o Sol ingressando em Áries e fizer um mapa sideral no Solarfire, você vai encontrar que o Sol está a 5 graus de peixes, né? Então, ele está ali, ele coloca o ingresso solar exatamente no grau da era de peixe. Tipo, vai para 4, vai para 3, a cada 72 anos é 1 grau, né? Então, nesse ritmo, nós chegaremos realmente em Aquário em 2370 e alguma coisa, né? Então, aí tem uma outra questão polêmica, que é quem é que, hoje em dia, é o agrimensor do céu? É o astrônomo, tá? Ele é que diz que tamanho tem a constelação, quantas são, ele pode criar e descriar, ele pode fazer acontecer. Então, eu pretendo que nós somos irmãos gêmeos deles, Castor e Pollux, né? E muitas vezes os irmãos gêmeos têm sérios problemas de relacionamento, né? Então, porque são dois iguais, né? Tu tem um outro sujeito exatamente igual a você, é problemático, né? Assim, ter pessoas, né? Mas tem variações sobre o tema, mas eu conheço, inclusive, alguns casos, né? Muito até engraçados de conflitos por causa dessa semelhança, né? Uma necessidade compulsiva, constante de provar que não é o outro. Então, e tem o filho do Dona Emil, Aor Costé de Macheville, que foi o melhor de todos que eu conheci,
em termos de capacidade, tanto de interpretação quanto de técnica. A dona Emi é uma figura à parte, né? Ela é alguém que é movida por uma intuição e por uma sensibilidade, por uma percepção, uma perspicácia da natureza humana, que é uma coisa incrível. E ele era uma pessoa de um conhecimento histórico, né? E um conhecimento profundo mesmo de toda essa tradição. E ele disse para mim o seguinte, que os astrólogos já tinham tido escravos, né? Que naquela época lá que se fazia tudo calculado à mão, o sujeito não tinha como dar conta daquilo. Então, os reis, os prelados, os poderosos lhe cediam uma quantidade de escravos que tivesse alguma habilidade para calcular e computar, e esses é que faziam o trabalho sujo, ou limpo, né, como quiser. Mas, e ele disse, daí eles ficaram com raiva da gente. E assim que eles puderam, eles acabaram se tornando mais competentes nisso, cada vez mais, e com o tempo, na história, se transformaram nos astrônomos. E por isso existe essa picuinha, né? Como diz aqui, entre eles e nós, né? Então, acho que é uma explicação bastante curiosa, né? Mas eu acho que pode ter algum nível de razão, porque eles se sentem tão incomodados, né, com isso. E nós tivemos no Rio de Janeiro um astrônomo, o Ronaldo Rogério de Souza Mourão, que foi muitos anos o diretor do Observatório Nacional. Ele produzia almanaques astronômicos, um homem de uma vasta cultura, um geminiano muito gente boa, muito relax, e eu acabei me tornando amigo dele. E num evento que foi promovido no Rio de Janeiro, houve uma mesa organizada entre ele e eu. E eu estudei astronomia no curso de meteorologia em que eu me meti em 75. E aí comecei a conversar com ele, não me tornei astrônomo, né? Mas estudei a cadeira de astronomia, né, dentro da faculdade de meteorologia. E aí eu contei isso para ele. Daí ele disse, você pode falar porque você estudou. Daí eu perguntei para ele, o que você acha? Né? E eu acho que a astronomia não tem nada que se meter, não tem nada o que dizer, não tem nada o que opinar, porque a astrologia é uma cultura, é um conhecimento, não é uma ciência. Tá? E eu disse, exatamente, eu acho que a astrologia é uma consciência. Né? Então, é uma ciência com a comunhão, o todo. Então, eu passei e para até alguns que me pediram, a fazer essas comparações, juntando o tropical e o sideral, dentro desse enfoque onde o sideral expressa uma questão mais coletiva, né? Enquanto que o tropical é a iniciativa própria, o aspecto mais individual. Né? Então, isso foi alguma coisa que eu fui desenvolvendo e praticando na medida do possível. Também porque começou a se dizer, se falar na astrologia védica, né? Que também é outra coisa que não fecha, porque só é védica porque ocupa um capítulo dos Vedas, né? Não tem nada naquela abordagem que tem a ver com a filosofia védica, com a cultura védica, e começou a se falar, né? Não é mapa védico, é um mapa sideral. O nome certo disso é sideral. Outra coisa também que eu acho estranha é essa questão de um grupo se dizer o tradicional, o clássico, o original, ou o que seja, porque eu acho que todo aquele que usa o sistema tropical é um moderno. Né? O original
mesmo, né, o clássico, o antigo, é o sideral, que esse vigorou 4.000 anos até o Hiparco achatá-lo no sistema tropical. Então, todo aquele que usa tropical é um moderno, porque tem muito menos tempo, né, de tropicalismo do que de sideralismo. Então, então assim, e acho que também não essa questão do visível e do invisível, né? Não, são os astros visíveis. Bom, mas você usa os nodos são invisíveis, né? O ascendente é invisível, o meio do céu é invisível, a ponta das casas são invisíveis, né? Então, não é essa a questão, né? Não se trata disso. E a minha impressão que é o oráculo mais perfeito e completo que existe é o sonho, porque cada um de nós nele é seu próprio autor, né? Você cria a sua própria trama, a sua própria mitologia, seu inconsciente vai lá e pega nos seus arquivos e junta imagens e faz uma trama e escreve um roteiro e faz uma história que são impressionantes, né? Quando se consegue ir até ao ponto de trazer profecias, previsões, se sonha, a pessoa lhe liga no dia seguinte, né? Eu sonhei com a Dona Eli quando eu tinha 18 anos. E quando eu a vi a primeira vez, ela é a pessoa do sonho. Eu sonhei que eu fui numa casinha, assim, que era no meio de umas pequenas árvores, e ao entrar tinha uma senhora de cabelo branco se embalando numa cadeira de balanço, e ela virou para mim e falou... E tinha um livro enorme no chão, a casa não tinha nenhum móvel, só tinha esse imenso livro. Ela disse, aí nesse livro está a história de todas as pessoas do mundo. Eu digo, opa, isso me interessa, quero saber a minha. Aí eu virei, o livro era de papel bíblia, assim, aquela folha bem fininha, e com muitas colunas, assim, com um impresso assim, muito minúsculo, e de uma língua que eu não sabia. Eu pensei assim, está em alemão, tá? E eu não sei ler alemão, não entendo alemão. Aí acordei do meu sonho, pau da vida, que eu não tinha tido a oportunidade de ver meu futuro, mas eu não sabia alemão. Bom, a minha família é de origem inglesa alemã, né? E nessa época aí eu não sabia que meu avô tinha essa conexão. Eu só me lembrava que aos 12 anos, na casa dele, eu meti a mão na biblioteca dele e puxei um livro de astrologia cabalística, né? Aí eu rapidamente folhei e vi ali as características dos signos, né? Leão, minha irmã que não me emprestava o relógio, despertador, meu irmão Peixes, que eu tinha que acordar para ir para a escola, que estava sempre atrasado, e eu pensei, isso aqui tem algum fundamento. Com 12, 13 anos, pouco autoconhecimento que eu tinha, observação da vida, aquilo ficou gravado em mim, né? Então, com 18, eu sonhei com ela, e depois, quando eu a encontrei, foi exatamente desse jeito. Eu fui para a aula dela, aí a história é muito longa, né, para contar como é que eu cheguei lá, mas foi também de uma maneira totalmente uraniana, né? Então, ela começou a falar e começou a dar a aula, imediatamente o que eu escutava não era a voz de uma pessoa, era uma cascatinha no meio de umas pedras, jorrando uma água cristalina, e eu pensei, essa mulher... Tudo que ela está dizendo aí, ela não leu em livro nenhum, e tudo vem direto da alma dela, do coração dela. Achei a minha fonte. Então, aqui eu vou ficar. E ali fiquei. Então, e eu vi ela é a pessoa do... Aí depois eu fui sacar que aquele livro que eu tinha visto no sonho eram as efemérides, que naquela época eram todas... Ela usava todas as alemãs, né? Porque ela era alemã também. Então, essa coisa da Alemanha que apareceu no sonho é uma profecia de coisa que foi acontecer 3, 4 anos depois que eu sonhei. Então, a minha conclusão é que a consciência ela é mais veloz que a luz, né? Porque todas as informações são transportadas pela luz, né? Mas, se nós somos capazes de medir a velocidade da luz, é porque a nossa
nossa inteligência ou consciência, o nome que se queira dar, é mais rápido do que a luz. Tá? E por isso que é capaz de você sonhar com uma coisa que ainda vai acontecer, porque a consciência não tem esse limite do espaço-tempo, né? Ela pode se projetar e abranger e antecipar as coisas de uma forma... eu já tive vários sonhos proféticos assim que se confirmaram, né? Então, naquela hora ali eu entendo que você vai dormir, tira o bola da tomada, né? Então, todos esses filtros que eu ainda carrego, ou até aqueles necessários para me manter vivo e operante, eles bloqueiam essa consciência em comum com o todo, né? Que é capaz de perceber as coisas sem limites. Então, você dormindo, eu costumo dizer que nem um cadáver que você joga num rio, amarra umas pedras nele, depois a corda arrebenta e ele vem à tona, né? Então, o sonho é uma espécie de um cadáver que flutua, e você, então aqui jogaram alguma coisa, tem uma história, quem é esse sujeito, essa pessoa. Então, o mais antigo e completo e absoluto oráculo, ao meu entender, é o sonho, né? Então, eu já desde garoto eu sempre tive percepções e premonições. Então, assim, para mim a astrologia não é um fim, ela é um meio. Eu fui procurar qual, eu estudei tarô, estudei búzios, estudei boca de café. Você fala aí, eu já me meti. Mas de todos eles, o que eu achei que mais combinava comigo era o zodiacal. E eu posso dizer que eu nunca li nenhum livro de astrologia. Eu só aprendi com a dona Emília, datilografei umas 1000 consultas dela, e depois comecei a estudar. Ela dizia, o maior livro de astrologia é o seu mapa, e depois o do seu cliente. Então, não tem nenhum que vai te ensinar o que a prática e o autoconhecimento vai lhe proporcionar. E é isso que eu tenho feito. Eu não estou dizendo aqui que não existam coisas importantes, interessantes e brilhantes publicadas, mas eu prefiro ir tateando na escuridão da minha ignorância e vendo o que eu sou capaz de perceber, né? Então, eu busco, no simbolismo zodiacal, uma confirmação mais do que uma resposta. Então, acho que a prática, né, a experiência, mas, de fato, eu faço também uma metáfora de que o zodíaco possa ser um grande sonho coletivo. Já que não dá para você sonhar acordado, então se criou uma forma, uma fantasia, né, um sonho coletivo que você pode distribuir papéis, roteiros, marcações de palco, por onde o sujeito entra, por onde ele vai sair. Então, é aproximado, né? Eu acho que os oráculos são uma aproximação do sonho. Tanto é que o Freud foi no sonho para fundar a sua psicanálise, né? Ele foi muito lúcido nisso aí, né? Porque ele foi resgatar um oráculo milenar, né? Como fundamento da terapia da psique ocidental, que na época estava extremamente doente, né? De tanta repressão e recalque, né? Então, principalmente sobre as mulheres, né? Então, assim, eu também considero que uma boa leitura de mapa astral é que nem sonhar acordado, porque você vai só se lembrar de uma coisa que você já sabia, né? Que lá no fundo você sabe quem você é e o que lhe diz respeito ou não, ou em alguma camada muito profunda, às vezes. Então, como ainda nem todos têm essa sensibilidade, ou esse dom, essa capacidade, então se procuram esses canais, né, que possam, então, espelhar. Eu entendo o mapa astral do zodíaco como espelho. Eu não consigo aceitar nenhum tipo de casualidade,
e combato toda a retórica que se fundamenta nisso. O meu Saturno, o meu Urano, o Plutão afetou o meu Júpiter. Os astros não afetam nada, eles são rochas cegas girando no espaço, e nós aqui fizemos deles uma simbologia, uma atribuição, porque, de fato, né, existe uma certa quantidade de ordem no universo e de desordem. Então, essas órbitas girando, mas é uma ordem provisória, né? Que ela está aí há tantos bilhões de anos e nós somos tão efêmeros que nos parece uma coisa muito segura de confiar, mas, na verdade, é tudo muito impermanente, né? Então, eu acho que os ciclos e os ritmos, os antigos foram observando, né, e foram marcando no céu as fases desse movimento da vida, que é a própria órbita da Terra, né, o que o Galileu se referiu, que por si move, né? Então, a natureza por si move, e tudo está se movendo, não tem nada que não esteja em movimento, mesmo que parece parado, que nem essa mesa, essa cadeira, esse microfone, estão todos se mexendo, né? Está tudo passando, mas tão devagar que parece que estão parados, né? Parece que eles são estáveis. Então, eu acho que num encontro, né, de uma consulta, me parece que é uma revelação a dois. E eu associo a consulta à casa 12, ao Peixes, porque ali vai haver algum tipo de comunhão, né, e de troca que vai produzir uma revelação, mais ou menos, né? Então, não é eu que sei e o outro não sabe nada, eu apenas posso ser capaz de, através desse espelho, né, em que o sujeito se olha, está ali se expondo, então eu vou lendo para ele o que eu estou vendo no espelho dele, né, para ele tomar consciência e fazer as suas escolhas, né? Eu também costumo dizer que o simbolismo zodiacal é um Stradivarius, né, um excelente instrumento, muito bem feito, muito sofisticado, mas fechado na caixa e não faz som nenhum. Alguém tem que tirar o Stradivarius da caixa e tocar. E ele, mal tocado, guincha igual a um violino de $100 coreano. Então, se pudesse botar uma porcentagem, 80% é o talento do intérprete e a sintonia com quem pergunta. 20% é o instrumento. Então, dá toda essa importância, ficar atrás do grau, do segundo, do minuto, essa expectativa também de que esse oráculo se comporte como uma astronomia também é equivocada, porque não se comporta, né? Porque senão, se tem uma quadratura culminante de Marte com Saturno, por que só em um lugar de toda aquela longitude sobre a Terra tem um incêndio de grande porte? Era para ter incendiado o meridiano inteiro, né? Mas não é. Então, esse que é a questão, né? Você vai ter que ter uma sensibilidade, uma percepção associada ao símbolo e que lhe faça vibrar e expandir a sua consciência e ela se projetar para o passado, para o futuro, para norte, sul, leste, oeste, para onde for, e então trazer aquela informação e revelá-la na consulta. Então, acho que eu terminei. Falei demais. Quanto tempo? Não, ainda faltam 2 slides. Tá, falta 2 slides, então vamos passar. Falta o slide da heliocêntrica. Tá, já estava atropelando a visão heliocêntrica. Então, acontece que a partir de 77, não, foi um pouquinho antes, foi 72, teve um engenheiro da NASA que gostava de astrologia e transformou, né, os algoritmos das órbitas dos planetas num pequeno programa em BASIC, né? E então, com isso, a partir dali foi possível se
calcular um mapa heliocêntrico. É uma coisa que antes não existia. Só foi possível com o advento da informática, né? E é interessante, né, que uma das primeiras coisas que se gravou em tábuas cuneiformes foram observações da astrologia. Então, na biblioteca do Museu Britânico, tem 25.000 tabuinhas de argila com inscrições e com registros. A Universidade de Helsinki, ela fez uma série de traduções dessas tabuinhas e publicou. Eu tenho alguns desses livros aqui, que se tornaram muito, muito raros, e aonde estão traduzidos esses relatos, né? E essas previsões. E eles não tinham esses limites, eles interpretavam halos da Lua, halos do Sol, voo dos pássaros, tudo fazia parte, né? E faz parte, né? Então, com essa... depois, o grande passo que esse saber deu foi com os tipos móveis do Gutenberg, né? Então, aliás, tem que se dizer que a Revolução Solar, que se tornou uma coisa tão insensada, né? Eu costumo dizer para meus clientes, olha, a Revolução Solar é mesmo que você chegar num bar e pedir uma Brahma em vez de uma cerveja, ou a coisa pelo nome, né? Então, na real, a Revolução Solar foi um artifício criado no passado, quando ainda era muito difícil de calcular, né? Levavam meses. Um astrólogo da Idade Média ou antes não terá feito mais que 20, 30, 50 mapas a vida toda, porque levava meses para você conseguir calcular um mapa astral. E eu, uma vez, junto com o AOR, fizemos uma pesquisa e recalculamos com as tabelas, na época não tinha computador, os mapas que o Kepler usava, né? E que o Copérnico também usava. Os mapas astrais estavam com... A Lua chegava a ter diferença de 25 graus. Né? Então, havia erros assim, enormes, né? Porque as formas para calcular as órbitas eram muito vagas, né? Então, desde que surgiu o computador, eu comprei o primeiro em 76, um Apple II Plus, com 48K de memória, 1 MHz de velocidade, e com ele comecei a fazer os primeiros mapas calculados no BASIC, que esse engenheiro desenvolveu. Então, os tipos móveis do Gutenberg permitiu fazer as efemérides, as tabelas que foram o almanaque de Rafael e todas essas coisas que permitiram, então, uma difusão maior desse saber. E depois a informática, né? Esse foi o grande salto, né? E o que nós estamos vivendo hoje, as consequências em todos os sentidos. Então, aí aparece, então, o sistema heliocêntrico, que tem a característica de libertar Vênus e Mercúrio da escravidão do Sol. Tá? Então, elas poderão fazer oposições, quadraturas. No meu nascimento, elas estavam em conjunção, Mercúrio e Vênus em Gêmeos. Né? Então, enquanto que no tropical Mercúrio em Capricórnio, Vênus em Aquário. Né? Então, estão próximos de Urano. É interessante que eu nasci tropicalisticamente Marte quadrado Urano. Né? Então, eu deveria ser um total fracasso nesse assunto, né? pelo que consta. Agora, eu cheguei à conclusão que tem um jogo de uma moeda, né? Tem duas faces da moeda. Então, heliocentricamente, Marte tem Leão, sextil com Urano em Gêmeos. Então, esse jogo de quadratura e sextil dá a possibilidade de ver os prós e contras, a expansão e a contração, a atividade e repouso, todos os polos de opostos nesse assunto. Né? Então, e eu consegui ficar, eu fiz 3 vestibulares para universidades, entrei em 5 e saí das 5, e fiquei nisso, que é totalmente marginal e
e sem diploma, né? Então, eu entendi que aí tem uma complementaridade, né? E, de certa maneira, o mapa, como eu falei, a visão heliocêntrica, é a centelha, né? É a centelha que me anima e que ilumina o olhar com que eu ilumino as coisas, né? Então, esse mapa, juntando, então, o sideral, o tropical e o heliocêntrico, daria, então, um mapa, entre aspas, completo, tá? Outra coisa que precisa ser totalmente recodificada são as chamadas estrelas fixas, né? Porque eu faço 50 anos que todo cliente eu olho e não vejo que, na maioria dos casos, haja uma correspondência, principalmente com as de primeira grandeza, assim, né? Que prometem ali nos textos tradicionais, mundos e fundos, né? E um ou outro realmente corresponde. Se vocês pegarem o Phelps, né, aquele campeão olímpico de 8 medalhas de ouro, você vai ver lá Sirius, né, com o Sol em Câncer, se não me engano. Enfim, você vai achar, né? Então, eu acho que tem muita coisa sendo repetida sem questionamento, sem uma análise, né, uma observação, porque agora nós temos meios, né, eu tenho, né, acumulei aí um banco de dados de 50 mil clientes, né? Então tem outros que têm tanto ou mais do que eu. Então hoje a gente tem, né, uma amostra muito maior do que houve até 50, 60 anos atrás, né? Então, esse advento da informática, da internet, depois, é realmente uma coisa incrível, né? Então, nós podemos realmente esperar que a evolução desse sistema é voltar às origens, voltar todo o céu, voltar de novo. Talvez a gente vai ter um mapa astral com 88 signos, ou correspondendo às constelações. E aí está, então, o Astrolog 5.0, é um software que já faz animado uma esfera celeste, onde você pode ver as latitudes, longitudes, declinações, e eu imagino que isso vai se transformar numa esfera holográfica tridimensional e que você poderá acionar com a mão, você não vai precisar mais de teclado, ou talvez acionar com a própria mente, né? Com algum tipo de biomecânica, biocibernética. Então, eu acho que o que vem por aí realmente ainda é muita transformação e muita mudança, porque nós estamos nesse rumo, né, de Aquários, aonde nós temos essas duas ondas, né? Eu acho que tem uma onda que representa a tecnologia e a outra que representa a natureza. Então, nós vamos ter uma divisão ou desenvolvimentos, assim, as coisas que vão ser capazes. Agora estão desenvolvendo um útero artificial, né? Vão conseguir gerar crianças sem precisar de uma barriga de aluguel. E todo tipo de engenharia genética, né? Vão começar, já fizeram uma cirurgia intrauterina no coração de um bebê, né? De um feto. Então, para não ter que fazer quando ele estiver fora da barriga da mãe, né? Então, o que virá por aí, né, em termos aquarianos, é inimaginável, né? Só mesmo uma inspiração profética para alcançar tudo o que possa se manifestar, né? Então, o futuro, acho que, não sei se eu vou alcançar, mas essa esfera, essa bola, né? O bola. Uma vez eu estava... foi engraçado, porque eu ganhei esse apelido por causa de uma menina que sentava do meu lado. Na minha escola, ainda naquele tempo, anos 60, era separado, menina de um lado, menino do outro. Mas calhou que fui parar numa sala que o número de classes era ímpar e o número de meninos e meninas era par. Então, uma daquelas classes tinha que ter um menino e uma menina. E tocou para mim e para a Lulu, a Luluzinha.
E como tinha aquela revista, Bolinha e Luluzinha, eu fiquei Bolinha e ela Luluzinha, né? Então, ela já era Luluzinha quando chegou na classe. Era Luluzinha, Luluzinha. O nome dela era Luciana, eu acho, não me lembro mais. Aí eu virei Bolinha porque eu era o único garoto que sentava ao lado de uma menina. Vênus e Júpiter em Aquário, Trígono, Netuno, né? Sempre foi assim. Aí aquele pedido foi se propagando e eu continuei, bolinha para cá, bolinha para lá, e fui para o Rio de Janeiro. E eu pensei, bom, agora esse pedido vai desaparecer. Nunca tive nada contra, eu nunca me importei com bola, bolinha, para mim estava tudo bem. Aí um dia eu estava andando em Ipanema e eu sempre me esbarrava com uma cigana velha, com uma cachorra, aquela dourada, como é que é? Eu não me lembro a Golden raça. Retriever. Como? Golden Retriever, não é? Uma Golden Retriever, exatamente. Aí ela parou assim, me parou e falou, você me deixa eu ler sua mão? Aí eu senti que dava. Aí eu abri a mão para ela, ela falou assim, mas você tem um apelido tão bonitinho, tipo essa aí. E ela falou logo em seguida, e o que essas bolas aí que tu vive desenhando? Não, então, naquela época eu fazia mapa ainda desenhado. Ela falou, digo, agora eu saquei, bola o astro, é o sol, é o planeta, é a estrela, é o universo, não é uma bola, tá bom, bola, deixa a bola para lá, bola para cá. Aí eu tenho um grande amigo que já se foi, um canceriano também, aquariano, o Pedro Mor, e é ele que eu devo, ele falou assim, você devia usar a lobola, que é um palíndromo, né, que dá as duas coisas para os dois lados. Pô, perfeito, a lobola. Então, ficou assim. Então, são essas coisas, né, de que a vida é feita, esses pequenos detalhes. Eu sempre, né, muitas vezes me esbarrei com pessoas com dons também muito, muito fortes. Uma vez eu estava andando no Sorro, em Nova York, e vi um sujeito numa cadeirinha, assim, num banquinho, dizendo que ele lia a escrita. Handwriting. Aí eu fui lá falar com ele, olhei ele de longe e falei, esse cara deve ser bom. Aí fui lá, ele me deu uma frase para me copiar, né? Eu escrevi a frase. Ele falou assim, você é padre? Eu disse, não. Você é pastor? Eu digo, não. Você é monge? Não. Você é rabino? Eu disse, não. Ele disse, você é xamã? Eu disse, não. Eu disse, mas como? A tua escrita é de um sujeito ligado a uma religião. Eu digo, não, mas eu não sou ligado a religião nenhuma. O que você faz? Eu sou astrólogo. Ele deu um pulo assim, como é que eu não pensei nisso? A mais antiga de todas. Uau! Então, é isso aí, né? Tem um momento que foi uma religação também, né? E por isso estão perseguidas. Então, essa desqualificação da Torre de Babel tem a ver com essa questão, né? Tinham que dizer que era uma ambição subir ao céu, né? Alcançar o céu, mas não era nada de construir uma torre para chegar a Deus, mas era a torre de 7 andares, uma dedicada a cada astro, onde se faziam os oráculos, né? Da mesma forma que o Vaticano, né? Que a colina onde está o Vaticano era a colina dos vaticínios, né? E era operada pelas pitonisas, por mulheres, né? Então, eles correram dali com elas e tomaram, são 7 colinas, né? A dos vaticínios está lá a Basílica de São Pedro em cima, né? Então, como é que essa igreja que foi fundada, entre aspas, por um pescador, né, adepto de um palestino circuncisado, foi acabar se tornando um substituto do imperador romano, que é isso que o Papa é, né? Ele substituiu os Césares, né? Então, é isso. Então, assim... Mas, ao menos, nessa altura, a astrologia era a linguagem comum. E agora não é. Vai ser, não é? E o futuro? Falta só falar do futuro, da astrologia, para ficar assim... Não, o futuro eu acho que filmes. é esse. Eu acho que é essa expansão, né? Eu acho que ela vai se expandir, né? Ela vai se
Vai o expandir para projeto, os 88 signos? ou talvez mais. Mas, Acho que vai voltar a ser todo o céu. meu Deus. Tá? Porque se você for olhar mesmo a complexidade e a variedade das características, tem muita coisa que não corresponde. Tá? Se você for ver mesmo, né? Então tem muita coisa que está faltando, né? Que foi reduzido, houve uma redução. Essa aqui é a minha impressão. Mas isso é um meio de inspiração, né? Então, o que eu acho que faz muito mais diferença é a sensibilidade, a percepção, o talento de quem está operando, como um violino, né? Você pode comprar um Stradivarius, mas isso não vai lhe fazer um violinista Paganini, né? Então, é isso. Então, acho que a questão aí vai ser essa. E não me parei, e só acho que não que torná-la uma ciência em excesso, acho que aí vai castrar de novo, né? A gente vai repetir a castração do Uranós, né? Então, tem que manter essa selvageria, essa rebeldia, essa irreverência, né? Então, assim, para que, né, botar isso na universidade? Para quê? Não precisa. Ela sobreviveu a tudo isso, era muito mais consolidada, instituída, né? Uma coisa que uma vez eu estava participando de um projeto que estava junto o professor Darcy Ribeiro, um grande, né, antropólogo brasileiro, famoso mundialmente, com muitos livros, e eu estava ajudando eles lá, que eu também com essa coisa de ser ligado à tecnologia, e um amigo em comum nos botou em contato. E um dado momento, eu não sei, ele soube que eu fazia mapas e tal, ele falou assim, como uma pessoa... Eu não falava nada em astrologia com ele, falava só dos assuntos que tinham a ver com aquilo que eu estava lá colaborando. Aí ele falou assim, como uma pessoa inteligente como você se dedica a uma bobagem como essa? Eu disse, olha, professor, é o seguinte, se isso fosse uma bobagem como essa não duraria 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos. Já teria sido abandonada, esquecida e varrida para o lixo da história. Daí ele reagiu, ele era um sujeito muito aberto, assim. Ele falou, nunca tinha pensado por esse prisma, você está certo. É uma coisa muito antiga, uma coisa muito velha, isso vem dos povos originais, isso é uma cultura. Aí já começou, né? Assim, e o que diz o meu mapa astral? Eu estava com o mapa astral dentro na bolsa, daí puxei e disse assim, eu já tinha pensado nisso, eu falei assim, bem que você gostaria de ter sido um rei, um imperador, né? Ele era baixinho assim, ele pulou da cadeira e falou, a astrologia está certa, ele, se fosse imperador desse Brasil, não seria essa esculhambação e tal. Ele ficou vibrando com aquilo, né? Então, realmente, ele nasceu com o Sol e o Júpiter em conjunção, né? Na casa 12, e em Escorpião, se não me falha, acidente Sagitário, né? Então, e era um ser muito engraçado, muito generoso, muito dinâmico, né? Ele queria botar um Macintosh em cada um dos 550 CIEPs. Daí eu falei para ele, ó, professor, naquela época ainda era meio nerd, assim, eu era meio... também gostava muito das máquinas. Eu falei para ele, olha só, professor, é o seguinte, você vai botar um computador no CIEP, você vai ter que fazer uma sala com ar-condicionado, você vai ter que botar o computador no ar-condicionado e o professor vai ficar no calor. E isso não vai dar certo. Eles não vão curtir isso, eles não vão gostar dessa discriminação. Ele falou, você tem razão. O que tu sugere? Digo, olha só, depois outra coisa, há uma estatística do Japão, já naquela época, isso era 1995, que mostra que os computadores da sala de aula só 40% são usados, porque os professores têm medo de que o computador trave na frente dos alunos e ele não saiba destravar, e que ele vai passar vergonha. Então, ele nem liga. Ele falou, não sabia. Então, o que você acha? Eu acho que você devia criar um centro de treinamento, você chama todos os professores e você seleciona
àqueles que, de fato, têm uma inclinação com a tecnologia e uma afinidade com o computador, porque senão você vai botar esse dinheiro fora, falei para ele. Ele fez exatamente o que eu sugeri, fez lá um centro de treinamento e tal, e trazia os professores, e foi o que aconteceu. Uma grande maioria não conseguia, assim, mesmo sendo o Macintosh um amplificador, um computador muito intuitivo já naquela época, né? Mas assim mesmo tinha as suas peculiaridades, né? Então esse foi um argumento interessante, né? Que eu pensei que uma coisa que perdura, persiste, bulas papais, né? Perseguições de todo tipo, condenações e desqualificações de toda a ordem, não precisa de um reconhecimento acadêmico e universitário que seja, né? Pode até ter, sabe? Não tenho nada contra que façam, que na Inglaterra tem, né? Uma faculdade, etc. Mas eu não acho que isso por si move, né? Eu acho que a força com que isso anda espontaneamente, surpreendentemente e de forma incontrolável e sem lei, sem rédeas, eu acho muito mais interessante, né? Então, o inesperado, o repentino, o intuitivo, o que possa surgir, né? Que você possa conectar e você possa antever é muito interessante, né? Eu acho que é fascinante, é infinito. Então, acho que é inesgotável também. Oh, Bola, inesgotável é o seu conhecimento. Porque Não, aqui que é em isso? Portugal já é meia-noite e Olha, eu 24 e nasci nós com só o temos sol, coragem. Mas eu nasci com o sol em Capricórnio, eu digo, eu sou um que curioso loucura de persistente. palestra! Eu Hã? tenho a sensação que, se a gente não dissesse nada, continuávamos aqui a ouvi-lo falar sobre vasta cultura da mitologia, a astronomia, a astrologia, a história, a geografia, ali. Eu Biologia, estou religião, poesia. isto foi uma aula, isto foi, sei lá, nem Tá bom, sei, agradeço. É uma coisa que maravilhoso, que eu maravilhoso. também contesto veementemente é a helenização e o gregocentrismo astrológico, e tudo quer explicar por mito grego. Acho que isso aí também é uma outra furada, sabe? Então, tem a ver, né? Tem muita coisa. Como é que esses povos conseguiram intuir, né, que Plutão, Netuno conseguiram fazer mitos tão conectados? Mas não são só eles, e não são só essas fontes, né? Então é isso. Boa, maravilhoso. Estava Obrigada. bastante, só isso estava bastante palestra, mas pronto. Já vamos convidar outra vez. Obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Nós vamos, nem sei como é que se pode agradecer uma palestra assim, podemos pôr um coração, mas Eu só vamos tentar. estou devolvendo todo o afeto e carinho como sempre eu fui tratado em Portugal. Eu adoro esse lugar, eu tenho uma afinidade, uma identidade. E tem que O voltar único lugar que eu rapidamente. me ajoelhei em toda a minha vida foi diante do túmulo do Camões, né? Foi o único. Eu nunca me ajoelhei para nada. Daí eu cheguei lá nos Jerônimos, eu olhei, digo, cara, eu não vou resistir, eu vou ter que me ajoelhar. Porque o cara era demais, né? Esse, na língua portuguesa, é uma coisa absurda, né? De vez em quando que eu estou meio chateado com alguma coisa, eu vou lá ler Camões, escuto Beethoven, é assim que eu me alivio. Mas vamos lá, então. Vamos agora, Contem vamos comigo. agora à tertúlia, mas antes disso vamos dizer adeus a toda a gente que nos está a ver agora no futuro, vai ser no YouTube, não é, Luís? Uhum, Portanto, a partir de agora vamos dizer adeus e depois cortas, Luís Gomes, não é? correto. Agora é só o tempo privado para nós. É só para nós. E para É ser para parte. nós, pode ser também da pessoa que está a ver este vídeo no YouTube. Basta ser o que ele diz. Basta mandar o e-mail para. Basta ser astrolosófono, não é? Basta Precisar ser membro da nossa comunidade. Exatamente. Basta mandar-nos um e-mail para astrolosofonia@gmail.com e dizer eu quero Eu ser quero membro. ser membro. E vá lá, E cortamos vou lá. e vamos à tertúlia. Agora é nosso. Obrigado. Obrigado, Bola, obrigado. Agora podem falar Muito tudo. nice. Zeno, podes começar já. O Bola